Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. E na videoaula de hoje, nós iremos desenvolver a nossa própria input box. Então, vamos lá. Olha só, nós já criamos anteriormente uma maneira em que, ao usuário tentar excluir uma informação, ser exibida uma input box solicitando uma senha, ou seja, o usuário só consegue excluir qualquer informação do sistema caso ele forneça uma senha. E nós utilizamos a input box padrão do Axis para isso. Poderíamos utilizar a input box para qualquer outra finalidade, mas nós utilizamos para exclusão como exemplo. E aí eu recebi um comentário de um de nossos telespectadores que ele questionou: nossa, bacana, mas e a senha fica exposta, como fazer para não ficar exposta a senha? Ele está falando exatamente disso. Ó. Eu estou aqui com o nosso sistema, digamos que eu queira excluir aqui este cadastro, então clico em excluir. É aberto aqui, ó, esse formuláriozinho. Eu vou arrastar ele aqui para o lado para que você veja bem. Esse formuláriozinho aqui é chamado de input box. Ele é uma função, é resultante de uma função dentro do nosso querido Axis, do nosso VBA. É uma função interna do Axis. Então ele tem algumas características. Ele tem um título, e aí eu pus aqui nesse título, você põe o título que quiser, e eu pus senha necessária, e ele tem uma informação que informa, por exemplo, o que eu quero. Por exemplo, para deletar é necessário informar a senha. E aqui eu tenho uma caixa de texto, ele veio com texto padrão aqui, e eu digito aqui, no caso, a senha para deletar o arquivo. Caso eu digite a senha, por exemplo, no nosso caso aqui a senha é 1234, e clicar em OK, ele vai digitar esse registro. Só que se tem alguém perto de você e você está no seu sistema, você não gostaria que o usuário visse essa senha que você digitou. Então, de nada adianta eu ter essa segurança, né, para deletar, sendo que outra pessoa poderia descobrir essa senha. Então, para evitar isso, o correto seria que, ao invés de aparecer a senha, aparecesse, por exemplo, esses asteriscos que eu estou digitando aqui, ao invés de exibir a senha. Então, como que nós chegamos a esse resultado? E eu tenho duas opções para solucionar esse problema. Antes de apresentar as soluções, já convido você a se inscrever em nosso canal. Se você ainda não for inscrito, deixar aquele like maroto, legal, aquele like que nos incentiva a continuar produzindo conteúdo, e também compartilhar. Convido você a compartilhar este vídeo para que outras pessoas possam aprender, né, com português mais correto, aprender mais sobre o Axis. Então, vamos às duas informações aqui. A primeira informação, aliás, a primeira sugestão é utilizar APIs do Windows, que ela tem uma API do Windows que nós podemos chamar aqui no nosso VBA, e ele exibe uma input box, e ela sim vai virar solicitando, no caso aqui, a informação do usuário, e vai exibir aqui o asterisco ao invés do que for digitado aqui. Esta opção de trabalhar com o input box, com a API do Windows, ela é interessante, só que ela não me agrada muito, pois o Office ele vem trazendo algumas dificuldades para trabalhar com sistemas de 64 bits, né, com sistemas operacionais. E caso você esteja num sistema operacional de 64 bits, a sua a chamada API ela diferencia, tem que ser diferente. Em um sistema 32 bits também é diferente. Então vai gerar algum conflito. E para evitar isso, eu tenho a segunda alternativa, que é, antes de falar sobre ela, gostaria também de apresentar para você o meu curso, o meu treinamento de formulários desacoplados. Se você gosta do Axis, já desenvolve no Axis ou quer conhecer mais do Axis, conheça como trabalhar com formulários desacoplados, trabalhar com formulário desvinculados da base de dados. Isso fará com que você aprenda a profissionalizar mais ainda os seus sistemas e traga mais segurança para o seu sistema, além de que é muito mais
flexível você fazer algumas coisas. Então, se você quer profissionalizar o seu sistema, conheça o meu treinamento, o meu curso de formulários desacoplados utilizando o Axis. É o primeiro link aí na descrição do vídeo. Tem vários vídeos lá liberados que você pode ver e ver o conteúdo e o quanto que ele vai agregar aos seus conhecimentos. Você vai aprender bastante e não tenho dúvida, é necessário. Todo desenvolvedor Axis, toda pessoa que gosta do Axis, que usa o Axis por hobby ou já desenvolveu o seu próprio sistema aí, está trabalhando com ele, seja lá em qual situação for, você precisa conhecer formulários desacoplados. Então vamos lá. A minha segunda sugestão para que você tenha aqui uma máscara na sua senha, né? Tenha aqui estes asteriscos ao invés de aparecer o que você de fato está digitando, é você criar a sua própria input box. Então nós hoje, no vídeo de hoje, nós iremos criar a nossa própria input box, que ao invés do usuário digitar aqui e já apareceu que ele, né, a senha, no caso aqui a nossa senha é 1234, ao invés de aparecer isso, vai aparecer apenas os asteriscos. Então nós já vamos pôr mão na massa e desenvolver aqui a nossa própria input box. Então vou fechar esta daqui. Vou fechar aqui e vou entrar aqui no código do meu formulário só para eu ver a estrutura da chamada da input box aqui do Axis. Então eu estou aqui, ó. Quando eu clico no botão excluir, eu pergunto aqui, né, ó, se o conteúdo digitado na minha input box, a input box aqui ela é uma função interna do Axis, como eu já falei, se ela é igual a 1234, que foi a senha que eu quis definir, poderia ser qualquer outra para deletar. Se for igual, ok, ele executa aqui e apaga. Se não for, ele vai me informar apenas que a senha para exclusão não foi digitada corretamente e ok, não apaga, não acontece nada. Poderia usar essa input box, obviamente, para qualquer outra situação. Aqui nós estamos utilizando para apagar as informações. Poderia utilizar essa input box, por exemplo, inclusive essa daqui, né, para inserir uma informação no banco de dados. Por exemplo, você tem uma lista aí, uma caixa de listagem, aliás, uma combo box, uma caixa de combinação, e você digita algum texto que não existe. Lá você poderia usar uma input box para gravar essa informação no seu banco de dados. Mas vamos nos deter ao exemplo aqui que já foi feito, e eu vou inclusive deixar no card o vídeo em que eu mostro como que nós desenvolvemos, né, essa input box. E nós também já desenvolvemos a nossa própria caixa de mensagem no Axis, nossa mensagem box no Axis. Então vou deixar também no card para que você veja este vídeo, que nós criamos a nossa própria mensagem box personalizada, bem mais bonita, bem mais interessante do que a mensagem box padrão do VBA. Pois bem, então vamos lá. Na input box do Axis, né, a que é nativa do Axis, nós chamamos ela aqui com o nome input box. E aí nós temos a informação que é exibida para o usuário, né? Por exemplo, aqui para deletar é necessário informar a senha. Após isso, nós temos um outro parâmetro e nós passamos como parâmetro o título da nossa input box, o que vai aparecer lá, né? Aqui, ó, na caixinha em cima do nosso título. E aqui nós temos um texto padrão. Esse texto padrão aqui é apenas para já vir preenchida com alguma informação. E eu coloquei aqui, digite a senha aqui. Esse texto padrão nós não iremos utilizar na nossa input box que nós iremos desenvolver, pois lá será exibido apenas os asteriscos, né? Então não terá um texto visível. Então não faz sentido eu manter esse digite a senha aqui, né? Que é justamente esse carinha aqui, ó. Eu vou clicar aqui em excluir, ó, o título da nossa caixa de texto. Temos aqui, ó, a informação para o usuário, ó, para deletar é necessário informar a senha, e nós temos o texto padrão que já vem preenchido, ó, digite a senha aqui. Então esse texto não vai fazer sentido para nós, por quê? Porque a nossa input box personalizada, ela vai vir, ela só ter tudo que foi digitado aqui será exibido apenas asteriscos. Então ela vai vir apenas limpinha, aguardando que o usuário digite alguma coisa, e ao invés de aparecer o que o usuário digitou, irá aparecer o que? Asteriscos. Então vamos já programar. Então nós vamos desenhar um formulário parecido com esse aqui. Então você pode usar aí a sua criatividade e criar um formulário parecido com esse. Eu vou utilizar aqui um formulário já
basicamente pronto que tem aqui no Axis, no assistente do Axis, que vai facilitar a nossa vida e você pode criar do zero como você quiser, mas ele precisa ter essas características aqui, ó. Ele precisa ter um botão OK, ter um botão cancelar, ter uma caixa de texto aqui e ter também aqui uma label, ou no caso um caption, um rótulo, né, que será exibido aqui para o usuário. E ele deverá estar também nas suas propriedades como pop-up e também como janela restrita. Então, vamos já criar esse formulário. Vou fechar aqui, não quero salvar nada. Vou vir aqui em criar, ó, estou aqui no meu Axis, vou vir aqui em criar. E em criar eu tenho aqui, ó, essa abinha de formulários, eu tenho mais formulários. Eu tenho essa opção aqui, ó, caixa de diálogo restrita. Então vou clicar aqui em caixa de diálogo restrita, ele já trouxe todas as configurações necessárias. Por exemplo, se eu entrar aqui, ó, em outra, eu vejo que ele está como pop-up sim. Se você não usou essa opção que eu usei e criou um formulário do jeito que você quer, né, a partir do zero, então ele obrigatoriamente você precisa definir essa propriedade aqui de pop-up sim e janela restrita sim também, ok? Então tudo certo. E também tem que colocar aqui, ó, o botão cancelar e o botão OK também no seu formulário. E nós já vamos pôr ele aqui. Vamos pôr esse botão OK aqui. O botão cancelar vamos pôr aqui. Tudo certo. Eu vou apenas selecionar esses dois caras aqui. Vou vir aqui em página inicial. E vou diminuir aqui o tamanho desses botões. Eu não preciso deles tão grande assim. Aqui está de bom tamanho. Vou diminuir aqui a altura também da minha input box aqui. E eu vou fazer um detalhe aqui, ó. Eu estou com ela aqui selecionado, vou clicar com o botão direito aqui em cima do detalhe. E vou pôr cabeçalho e rodapé do formulário. Por quê? Eu vou fechar aqui, ó. E eu vou fechar esse carinha aqui também, apenas para dar um tom mais elegante. Eu vou fechar aqui o meu formulário. E aqui no rodapé, ó, eu vou clicar aqui no rodapé e vou vir aqui em formato. E em formato eu tenho cor do fundo. Eu vou alterar essa cor do fundo aqui, ó. Eu vou colocar aqui um azulzinho aqui também, apenas para harmonizar com esse azul daqui de cima. Então vou salvar aqui. E ele está me pedindo o nome para o formulário. Eu vou pôr aqui o nome desse formulário. Eu vou pôr como FRM Input Box. Não ponha, pode pôr o nome que você quiser, menos o nome, apenas o nome Input Box, pois Input Box já é uma função interna do Axis, então você poderá ter problemas caso você ponha esse mesmo nome. Então vou dar OK aqui e já criei meu formulário. Vou salvar aqui novamente para garantir, vou fechar e vou abrir ele aqui, ó. FRM Input Box, ó, note só que ele já abriu aqui. Já está semelhante, né, a Input Box padrão do Axis. Só tem um detalhe, né? Eu gosto de fazer o seguinte: esses botões aqui eu vou selecionar os dois, vou vir aqui em formato e em alterar formas eu vou pôr eles como quadradinhos aqui, para que eles fiquem mais apresentáveis. E note que eu estou aqui com esse botão selecionado aqui, o padrão que é o cancelar. Então eu vou vir aqui, vou selecionar aqui o botão OK, eu quero que o padrão seja esse OK, vou vir aqui em outra e eu tenho aqui, ó, índice de tabulação, vou pôr como 0. Então vou dar OK de novo e quando eu ponho como 0 ele já abre aqui com o botão OK selecionado. E se eu der Enter, obviamente ele vai ir para o botão OK. Então é o seguinte, nesse botão OK eu vou selecionar ele, vou vir aqui em outra, na folha de propriedades, e em nome eu vou alterar o nome, vou pôr como BTN OK. E no botão cancelar eu vou pôr também aqui o nome de BTN de cancelar. Apenas isso. Eu vou salvar aqui. Note que eu executando aqui meu formulário, se eu clicar no OK ele fecha. E se eu clicar aqui no cancelar ele também fecha. Por quê? Porque nesse formulário que nós criamos aqui diretamente do assistente do Axis, ele já traz algumas macros, né, nos eventos cliques desse botão. Então eu vou clicar aqui no botão OK, vou vir aqui em evento e eu vejo que ao clicar eu tenho uma macro, ó. Se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, ele vai e abre essa macro aqui.
Eu não quero essa macro, pois nós iremos codificar esse botão. Então vou apenas selecionar aqui o texto que tem nome macro inserido, eu vou apagar e ok, saio aqui, ele já limpou. Aqui o botão cancelar, ele também tem uma macro que, se eu abrir aqui, eu vejo que é uma macro que apenas ele salva, no caso, o estado do formulário e fecha. Então eu vou deixar ela aqui. Você pode, se você quiser, você pode alterar e colocar um código VBA. Eu não vou fazer isso porque essa macro já faz exatamente o que eu quero, que é clicar aqui no cancelar, ele vai fecha aqui o meu formulário. No decorrer do desenvolvimento, se eu perceber que vai ter alguma funcionalidade, algum código VBA a mais, aí sim eu removo a macro que fecha aqui do botão cancelar e ponho um código VBA com as alterações que eu achar necessário. Então vamos lá. Falta agora aqui nós colocar na nossa input box um rótulo aqui para que seja exibido a mensagem ao usuário e uma caixa de texto aqui que é onde o usuário irá digitar a informação. Então vou entrar aqui no modo design. Eu vou vir aqui em rótulo, vou desenhar aqui um rótulo aqui, pegando toda essa parte, vou soltar. E tem aqui eu já falei isso em vídeos anteriores, mas não custa nada falar. Se eu simplesmente não escrever nada no rótulo, por exemplo, e sair, ele não salva. Note que o meu rótulo sumiu. Eu quero deixar aqui meu rótulo salvo aqui, mesmo sem um texto aqui, né, aparente, né? Então o que eu faço? Vou novamente aqui em rótulo, vou desenhar o rótulo aqui até onde eu quero e aqui eu vou pôr apenas 3 pontinhos aqui, uma reticências, e tá tudo certo. É isso mesmo, eu ponho essas reticências aqui, o meu rótulo ele já permanece. Então eu vou vir aqui em página inicial com o rótulo selecionado, em fonte, e aí eu posso aqui, a bondade aqui, né, uma facilidade aqui que nós podemos personalizar como quisermos aqui essa nossa input box. Eu vou colocar aqui a fonte aqui com um azul escuro, vai ser a fonte aqui do nosso rótulo. Vou salvar e tem uma outra função. Olha só, eu vou abrir aqui na input box original do Axis. Ele tem esse botãozinho de fechar, só que ele é inútil. Por quê? Porque eu já tenho um botão cancelar que fecha a minha input box, então não tem porquê eu ter esse botão fechar. Então na nossa, como é nós que estamos desenvolvendo, nós vamos remover esse botão fechar aqui. E para isso eu quero remover tanto esse botão fechar como também esse símbolozinho aqui, desse formulário do Axis, né, do ícone do Axis. Então vou entrar aqui no modo design do meu formulário. Estou com o meu formulário selecionado, vou vir aqui em formato e eu tenho aqui essa opção de caixa de controle, está como sim, eu vou marcar como não e tá tudo certo. Vou salvar, vou fechar e vou abrir. Agora sim, eu abro aqui minha input box, eu tenho aqui os 3 pontinhos, tenho aqui a parte de baixo onde eu vou colocar uma caixa de texto e os 2 botões. Perfeito. Vou entrar aqui novamente no modo design, vou clicar aqui agora em caixa de texto e por uma caixa de texto aqui no rodapé do meu formulário. Eu vou deletar o rótulo dela, vou trazer essa caixa de texto até aqui mais ou menos, vou trazer ela também até aqui e vou diminuir aqui a altura, ok, do meu rodapé. E a cor desse texto eu vou pôr como preta mesmo e vou salvar. Vou fechar e vou abrir aqui. Note que agora sim eu tenho uma input box. Se eu for digitar, já está saindo aqui tudo certinho. Tenho uma input box bacaninha. Tá tudo certo. Agora eu preciso que, logicamente, que eu quero que ao digitar aqui, ao invés de sair esse texto, eu quero que saia a máscara de senha, né, para que ninguém veja aqui, como é uma senha aqui que nós vamos usar. Eu não quero que apareça, né? Eu quero que apareça apenas os asteriscos. Então para isso eu vou entrar no modo design novamente. Eu vou aqui aumentar também a altura um pouco. Vou trazer um pouco aqui mais para baixo aqui. Vou deixar mais ou menos aqui, ok. Vou selecionar aqui a minha caixa de texto. Ela está como txt4. Nós vamos renomear todas elas, tá? Vou vir aqui em dados. E em dados, com minha caixa de texto selecionada, eu tenho máscara de entrada. Eu vou selecionar aqui, nos 3 pontinhos, eu vou selecionar aqui senha, porque daí quando eu digitar nela, experimentando aqui
máscara, só vai sair asterisco. E é o que nós queremos. Então, ok. Avançar e concluir. Tá tudo certo. Vou salvar. Vou abrir aqui e vamos ver. Olha só, temos aqui minha input box. Se eu digitar qualquer coisa agora, note que só sai os asteriscos. Então, o usuário, né, que não deve saber a senha, ou que estiver passando próximo a você, não vai saber que senha é que você está inserindo aqui. Tá tudo certo até agora, só que eu preciso da funcionalidade aí. Eu preciso chamar uma função que execute esse nosso formulário, e ao executar esse formulário ele exiba o título que eu defini, exiba também uma informação que eu defini, e eu, ao clicar em OK, ele passa essa informação aqui dessa input box para o retorno da função, para assim você poder trabalhar e fazer o que você achar necessário. Então vamos entrar aqui no modo design e vamos renomear os nossos objetos. O primeiro que eu vou renomear vai ser aqui esse rótulo 3, que é onde será exibida a informação para o usuário, e o nome dele está como rótulo 3, eu vou pôr como LBL Info e vou pôr como Info Input. Esse nome pode ser o nome que você quiser, tá? Eu estou pondo como LBL de label, info de informação, input de input box, para eu saber que eu estou sempre me referindo, né? Eu vou usar umas variáveis com nome semelhante para eu saber para quem que eu estou me referindo. Então, eu vou manter esse padrão de nomenclatura, tá? Então, ok, LBL info input, e aqui a minha caixa de texto será txt input, que é o que o usuário vai digitar. Basicamente, isso são as renomeações que nós estamos fazendo. E ok, agora eu já tenho aqui o meu formulário renomeado e com o design que eu quero. Obviamente você pode colocar o design que você quiser. Se quiser colocar aqui uma picture box, né, uma imagem aqui, como você achar necessário, fica a seu critério. Então tá, já temos aqui o nosso formulário. E aí nós precisamos agora criar uma função. E para criar nossa função, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no formulário aqui, que já tem uma input box do Axis, e vamos ver o nome da função nativa do Axis, que é input box. Então eu vou selecionar aqui, ó, vou copiar o nome dessa função apenas, vou fechar aqui também, não alterei nada para salvar. Então ok, e eu vou criar agora aqui, ó, vou vir aqui em criar e vou criar aqui um módulo do VBA. Então vou clicar aqui e aí ele já me abriu, ó, módulo 1. E eu vou clicar já em salvar. Eu vou salvar o nome desse módulo como mod mrd. Apenas isso, pode ser o nome que você quiser, tá? Eu vou pôr apenas como mod mrd e vou pôr aqui input box pwd. Você vai já entender o que significa esse pwd, tá? E ok, salve aqui. Lembrando que você vai entender o que significa esse pwd, mas é o nome que você quiser por aí. Eu estou pondo apenas por questões de padronização. O mod é de módulo, mrd é uma assinatura minha, Marcelo Rocha David, e pwd de input, né, no caso de ser uma input box que vai ter um password, ou seja, um input box de password, de senha. Por isso que eu uso o pwd para abreviar password. Tudo bem até aqui? Então tá. Então vamos lá. Então eu preciso criar uma função pública. Por que uma função pública? Porque eu quero usar essa minha input box em qualquer lugar dos meus sistemas e eu quero reaproveitar ela em vários locais. Eu não quero criar um formulário de input box para cada vez que eu precisar chamar. Não, o que eu quero é apenas chamar a função e ela vai se encarregar de fazer tudo o que eu preciso, assim como é a função input box do Axis. Inclusive você vai poder também e usar essa mesma função em outros sistemas seus. Eu vou falar para você no final o que você tem que fazer para isso. Tá ok? Então vamos lá. Eu estou aqui agora, eu vou criar uma função e tem que ser pública neste módulo que nós criamos. Então vai ser public function e o nome da nossa função,
O nome da função do Axis, ela é inputBox. Então a nossa não pode ser esse mesmo nome, pois ela já existe, né, nativamente no Axis. Então vamos supor como inputBox PWD, ou seja, é uma inputBox de senha, de password. Aqui pode ser o nome que você quiser também, tá? Eu estou pondo assim por questões de padronização. Então, ok. Então agora eu tenho a minha função e eu preciso agora solicitar ao meu usuário que vai usar, né, o programador no caso, os parâmetros dessa função. E qual que é o primeiro parâmetro que a função inputBox nativa do Axis ela pede? Ela pede o prompt, ou seja, o texto de exibição para o usuário. Aquele texto que você informa o que você está solicitando ao usuário. Então eu vou por aqui, é uma string no caso. Eu vou por aqui apenas como informação. É uma variável chamada informação as string. Ou seja, eu vou solicitar obrigatoriamente que o usuário escreva alguma informação para o usuário. E o próximo parâmetro é o título da nossa caixa de mensagem. E esse eu vou deixar como opcional. Então, como ele é opcional, eu vou escrever o seguinte, ó, optional. E o nome é título da variável, título as string. Se você já tem alguma variável pública com esses nomes, né, título, informação, aconselho você colocar qualquer coisa antes. Por exemplo, poderia ser str ou input título, qualquer coisa do tipo. Se não, se você não tem nada assim, nenhuma variável já com esses nomes, então pode manter do jeito que está aqui, tá? Então, ok. Então eu já criei aqui a minha função, que ela solicita uma informação para ser exibida no formulário, né, para ser exibida para o usuário, e também ela tem uma informação opcional que é o título, e ela é uma string. Esse título aqui, como ele é opcional, então eu já vou passar um valor para ele. E qual que é o valor dele? Abre aspa, fecha aspa e dou um espaço. Então eu preciso passar essa aspa aqui com um espaço vazio para que, caso o usuário não informe nada, o meu título da minha mensagem box ela venha sem nenhum texto. Tá ok, vou salvar. É isso que eu quero. Tá tudo certinho. Agora eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso chamar aqui na minha input box o meu formulário. Então, como que eu chamo o formulário? Quando eu chamar aqui executar esta função, eu quero que o meu formulário ele abra, ele seja executado. Então, como que eu faço isso? Eu faço isso exatamente assim: do cmd.openform, abre e fecha aspas e põe o nome do formulário. E qual que é o nome mesmo do formulário que nós criamos para a nossa input box? O nome dele é esse aqui, ó, frm input box. Então vamos voltar aqui no VBA e vamos pôr o nome frm input box. Após aqui o fechamento da aspa, vou pôr uma vírgula, outra vírgula, outra vírgula, mais outra vírgula, mais outra vírgula, e ele pede que tipo de formulário que eu quero que seja exibido, né? E eu quero que ele mantenha, né, o modo diálogo. Então fica AC Dialog. Tudo certo até aqui. Então, exatamente isso que nós precisamos fazer. E nós já vamos testar esse cara. Nós podemos testar aqui diretamente da janela de verificação imediata. Ó, tá vendo? Ó, qualquer função do Axis eu posso testar aqui através da janela de verificação imediata. Então eu posso vir aqui, ó. Se essa janela aqui, essa janelinha aqui que eu estou mexendo aqui, ó, não estiver aparecendo para você, eu vou fechar até aqui para que você veja. Se ela não estiver aparecendo para você, basta você estando aqui, né, no VBA, apertar Ctrl G no seu teclado que ela aparece, tá? Então, o nome da função é o seguinte: inputBox. Então eu quero chamar a minha função e o nome da função é inputBox pwd. Vou dar um espaço. Quando eu dou um espaço, ó, o Axis já entendeu que essa função já foi criada e ele pede, ó, informação as string. Então eu preciso passar aqui a informação, ou seja, informação ao usuário, por exemplo. Vou dar mais uma vírgula aqui e ele pede um título. Note que eu tenho aqui um colchete entre a variável título, aqui o parâmetro título, indicando que
se tem colchete é porque ele é opcional, eu não preciso passar nada. Então não vou passar nada aqui e apenas vou clicar em Enter. E aí ele executa. Note que ele executou, o nosso formulário abriu, ó. Só que ele abriu sem nenhuma informação, né? Eu queria que tivesse aparecido aqui nele, por exemplo, aquele texto, né? Informação ao usuário, ao invés de aparecer essa reticência. Aqui em FRM Input Box, né? Eu queria que ele aparecesse, não aparecesse nada, pois eu não passei nenhum título. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos já trabalhar nessa parte agora, ó. Então, as informações aqui, ó, informação e título, eu quero passar para o meu formulário. Só que eu não posso passar essa informação diretamente para o formulário porque ele está como janela restrita. Se ele está como janela restrita, a partir do momento que ele abre, todo o código que for ser executado abaixo da abertura dele não é executado, só é executado após ele ser fechado. E eu não posso passar as informações para ele antes da abertura dele porque ele ainda não foi aberto, então não consigo. Então como que eu faço isso? Eu só posso executar se eu tenho um formulário do modo janela restrita aberto, só é executado o código desse próprio formulário. Qualquer outro código que esteja sendo executado ou que vá ser executado após esse formulário, ele só é executado após o fechamento dele. Então eu preciso passar as informações para o formulário. E nós vamos resolver isso passando através de variáveis. Então, como que nós vamos fazer isso? Ó, logo aqui abaixo do Option Compare Database, eu vou dar aqui um Enter e eu vou declarar algumas variáveis públicas. E a primeira variável pública que eu quero declarar é justamente essa variável aqui, ó. Eu tenho essa variável informação que ela vai ter que ir para dentro do meu formulário e ser exibida no rótulo lá, né, no caption, no rótulo de informação ao usuário. Então, como que eu passo a informação daqui para dentro do meu caption? Vamos passar através de uma variável, né? Então, vamos declarar uma variável aqui também pública no meu módulo public. E vai ser uma variável do tipo string, obviamente. Então, vou pôr aqui já uma abreviatura str. STR de string. Essa aqui também é uma convenção que eu uso. Você pode usar como você quiser, mas eu mantenho essa nomenclatura, pode ser como você quiser, como falei. Então, public str, e eu vou por aqui como informação e input, apenas para eu saber que aqui vai receber a informação dessa variável aqui, tá? Então, informação input as string, ok. Eu vou declarar uma outra variável para o meu título. Então, a mesma coisa. Public, uma variável também pública. Public str título input as string. Esses nomes aqui eu estou pondo apenas para facilitar aqui a nossa vida, tá? Você pode pôr o nome que você quiser, apenas para que eu olhe aqui e eu saiba que a informação é esse, título é esse, só para ser intuitivo. E o input para saber que se refere ao módulo da minha input box, né? Personalizada, tá? Mas é o nome que você achar melhor. Se você manter essa nomenclatura aí, vai ser mais fácil para você acompanhar o código, com toda certeza. Acompanhar o desenvolvimento aqui do nosso código, que não são muito código, são poucos códigos, né? É bastante simples, inclusive, isso que nós estamos fazendo. Tem um grau de complexidade para quem é iniciante, mas para quem já tem uma certa maturidade no VBA, vai perceber o quanto é simples. Talvez você ainda não teve a ideia, mas você vai ver o quanto é simples. E aproveitando, né, falando em ideia, convido você a aprender sobre formulários desacoplados. É o primeiro link aí na descrição, é o primeiro link do nosso vídeo, é o primeiro link da descrição do nosso vídeo. Então corre lá, dá uma verificada, veja todos os vídeos que estão liberados. Você vai ver o quanto que você vai aprender sobre record set, vai aprender sobre clicar em um item de uma lista, abrir um outro formulário com as informações das quais você clicou. Então, é uma infinidade de coisas que você vai aprender, que vai deixar os seus sistemas bem mais profissional, vai agregar muito mais conhecimento para você.
inclusive. Então vamos lá, continuando. Então já tenho aqui a variável que vai passar a informação para o formulário, a informação para o usuário e o título também. E eu preciso ter mais uma variável aqui, a variável que vai receber, no caso, o que o usuário digitou e passar assim para a nossa função o resultado do que o usuário digitou. Então eu vou pôr aqui o nome dessa outra variável de public, e aí no caso eu vou pôr ela como uma variável do tipo variante, que vai poder ser informado qualquer tipo de informação, como números, como qualquer coisa. Então uma variável do tipo variante, ela assume qualquer formato de variável. Então eu vou pôr aqui como var, para abreviar de variante, eu vou pôr var input as variante. Eu nem precisava, quando é uma variante, eu nem preciso fazer isso, ó, as variante. Por exemplo, eu posso deixar sem nada. Qualquer variável declarada e não informado o seu tipo, elas automaticamente o Axis já interpreta ela como variante. Eu apenas ponho como variante, apenas como didática, né? E também como uma boa prática, você sempre está informando que tipo de variável é essa que você está declarando. Apesar dessa aqui parece um paradoxo, essa variável não tem tipo nenhum, pois ela é variante, ela pode ser qualquer variável, né? Ela varia entre os formatos existentes. Ok, então já declarei aqui as variáveis, inclusive aqui a nossa função, a public func, ela tem que retornar um valor, então ela retorna um as variante também. Ok, ó. Após aqui o fechamento do parêntese da função, eu coloquei aqui um as variante. Tudo certo até agora. Então eu já tenho aqui as informações nesse cara aqui. Agora o que nós precisamos fazer? Eu preciso agora passar o que está dentro da variável informação, por exemplo, isso aqui que o usuário passou, para dentro dessa variável aqui. E o meu formulário, ao abrir, eu vou pegar as informações que estão dentro dessa variável. Por que eu não posso pegar o que está aqui dentro? Porque tudo o que está aqui dentro, a partir do momento que eu abrir aqui meu formulário, esse cara aqui, esse formulário já não vai ter mais acesso a esse cara aqui, porque esse cara aqui, esta variável, ela é privada a esta função, e este formulário é digamos que uma função externa, então ele não vai ter acesso a essa variável, mas esse formulário vai ter acesso a qualquer outra variável que esteja no escopo público de um módulo público, como é o caso desse módulo aqui, que é um módulo que nós temos e ela é uma variável pública, então ela vai ter acesso a essas variáveis. Então por isso é que nós temos que fazer assim. Tá, ok. Então aqui o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esta minha variável, né, de informação, vou até copiar ela aqui, Ctrl C, Ctrl V, e ela vai receber quem? Ela vai receber o conteúdo desta variável aqui, informação. Então recebe informação. A mesma coisa para a variável título, ó. Eu vou vir aqui na minha str título input, vou Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, e ela vai receber quem? Esse cara aqui. Opa, ele vai receber esse cara aqui, esse camarada aqui. Tá tudo certo por enquanto. Ok, então isso daí já deve funcionar da maneira que nós estamos programando, e aí eu só preciso agora vir agora aqui no meu formulário. Vou minimizar aqui o VBA, vou vir aqui no meu formulário, entrar no modo design dele e vou vir aqui no botão aqui, ó, ok, e vou clicar aqui no evento. Aliás, vou selecionar aqui, ó, o meu formulário, vou vir na folha de propriedades do formulário e no evento ao abrir do formulário, vou clicar nos três pontinhos e vou vir no construtor de códigos e dar ok. E no eventual abrir do formulário, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as informações que estão naquelas variáveis e já preencher o nosso formulário. Então, quando eu abrir, o que eu quero fazer? Eu quero que o meu lbl info input ponto caption, o texto,
ele vai ser o que? Vai ser o conteúdo da minha variável str info input. Note como é bom você manter a nomenclatura, viu? Ó, eu coloquei o nome aqui como info input, aqui a variável é info input. Então fica fácil você ler o código e entender o que você está fazendo. E ok. E aqui eu vou colocar o seguinte, me ponto. Agora eu quero alterar o título do meu formulário. Então é mi.caption. Isso aqui altera o título. Ele vai receber o que? O str. Aí eu não lembro. Título input. Vamos ver se foi isso. Isso mesmo. O caption é o título dele. Então lbl título input. Então vou salvar. E ó, já tenho aqui a minha função aqui que nós deixamos na janela de verificação imediata e vou executar ela. Vamos ver se já temos algum resultado. Ó, cliquei aqui. Ele abriu aqui, só que não apareceu o texto aqui, ó. Só que detalhe, ele não apareceu o texto, mas veio tudo limpo aqui, né? Então vamos ver o que está acontecendo. Ele já precisaria ter aberto com o texto aqui, que está dentro dessa variável. Então vamos ver se nós estamos fazendo certo. Vou voltar aqui no módulo. Esta variável aqui, ó, ela está recebendo esta outra variável informação. Então o conteúdo dela, informação aqui está informação, vamos escrever correto, ó. Informação, e aqui também é informação. Isso aqui não vai alterar nada, tá? É apenas corrigindo aqui a gramática aqui. Vou apenas copiar para garantir que é exatamente o que nós estamos fazendo. Tá ok. Só apagar esse cara aqui. str informação, Ctrl C. E ok. Vamos ver agora se funciona. Aliás, já estou aqui no VBA, vou executar aqui. Ó, ainda está executando e não está mostrando aqui para nós o título. Precisamos ver o que está acontecendo, porque que esse título, aliás, a informação não está sendo passada corretamente. Então vamos ver. Aqui eu passo as informações, a informação, essa variável recebe o conteúdo de informação, o título recebe o conteúdo do título e eu abro o meu formulário. Quando eu abro o meu formulário, eu abro ele aqui. Então eu passo o conteúdo que está dentro dessa variável para dentro dele, do lbl info input, e o título eu passo também. Então vamos colocar um breakpoint aqui, ó, para a gente ver o que está vindo dentro da nossa variável. Então vou dar OK. E aqui eu vejo que ela está vindo vazia. Curioso. Não está vindo vazia e nós estamos passando aqui o nome informação ao usuário. Então ela não tinha que estar vazia. Então vamos voltar aqui na nossa variável. Opa, não, é aqui mesmo. Vou pôr um breakpoint aqui e vamos executar para ver novamente. Agora eu vou ver o que tem dentro. Aqui ainda tem, ó. Tá, str informação input, ok. str informação input. Tá tudo certo até aqui. Vou mandar executar. Ele abriu, mas ele abriu e não trouxe a informação para nós. Então vamos também pôr um breakpoint aqui para ver o que está acontecendo. Em qual momento que está parando que é a execução do nosso código, né? É bom que você já aprende a debugar seu código também. Então executei aqui minha função novamente. Aqui eu tenho a informação, aqui eu tenho a informação, está correta. Dá mais uma continuidade aqui. Aqui já está vazio e aqui já está vazio e... Ah, tá. Viu o erro aqui, pessoal. Qual que é o erro? O erro é justamente esse aqui, ó. Vou voltar aqui no meu módulo. Vou tirar aqui o breakpoint.
eu não estou passando aqui, ó, str informação, estou passando apenas a variável título. Eu vou vir aqui agora no meu formulário e aqui, ó, mi.lbl caption, eu coloquei str info input e eu tenho que colocar aqui essa camarada aqui, ó, str informação input, não é info. Eu tinha escrito errado, apenas info, e não é info, é informação input. Então, dito isso, a nossa o nosso label, né, o nosso rótulo vai receber esta variável. Então vou salvar e vou executar. Agora, olha só, informação ao usuário já veio certinho. Vou dar OK, cancelar aliás, e tá tudo certo. Então eu passo aqui, ó, para dentro desse nosso rótulo, que o nome dele é info input. Eu passo o conteúdo da variável str informação input, e é o que está aqui nesse parâmetro. E eu não estou passando, por exemplo, agora não passei título. Agora, se eu passar um título, por exemplo, atenção, por exemplo, escrever aqui o nome atenção como título, eu vou dar enter. Se eu abrir aqui agora eu tenho um título, ó, atenção e informação. Então o título eu passo opcionalmente, se eu não passar nada vai vir limpo, e a informação aqui é obrigatória. Agora eu quero digitar aqui e clicar em OK, e após clicar OK, eu quero que o resultado da minha input box PWD, ela seja o que eu digitei, que é assim você vai poder usar nas comparações com os sistemas que você vai, né, da maneira que você quiser usar. Então tá OK. Então essa parte aqui está funcionando. Agora vamos trabalhar na parte do botão OK lá do nosso. Vou até copiar essa variável para nós não cometer o mesmo erro que cometemos, né, anteriormente. Vou copiar ela aqui, que é o conteúdo que foi digitado pelo usuário. Eu vou copiar esse cara aqui e vou fazer o seguinte. Vou minimizar aqui, vou vir aqui no meu formulário aqui novamente, input box, e vou vir aqui no botão OK. E no botão OK, no evento, ao clicar dele, vou clicar em construtor de código, vou clicar em OK também. E é o seguinte, no botão OK, eu vou pegar a minha variável, né, que é uma variável pública, e o que ela vai receber? Ela vai receber o conteúdo do meu txt, coloquei input, input t, mas escrevendo errado aí não dá, né? Vou vir aqui agora e alterar também aqui, ó, minha caixa de texto, txt input t, aí sim, e voltar para o VBA. Agora sim, eu vou pegar o conteúdo da minha variável input e passar. Aliás, eu vou pegar o conteúdo do meu texto input e passar para dentro da minha variável input, né? Var input. E assim que eu passar o conteúdo para dentro da minha variável, eu quero fechar o formulário. Então eu vou dar o seguinte: do cmd, quero fechar, né, o formulário da minha input box, do cmd.close. Vou clicar aqui, ao clicar em OK, ele fecha simplesmente. Vou clicar aqui em salvar e vamos fazer o teste. Vou clicar aqui, ó. OK, ele abriu aqui. Digamos que eu digito alguma coisa e clique em OK e ele fecha, isso mesmo. Só que note que ele não tem nenhum retorno aqui ainda. Por quê? Porque nós não programamos isso. E onde que nós iremos programar isso? Justamente aqui, ó. Vou fechar aqui novamente. Justamente aqui, ó, no meu aqui no meu formulário, quando eu clico no botão OK, ao clicar no botão OK, eu já passo o conteúdo que o usuário digitou para dentro da variável input. Então, aqui na minha função input box, que está no meu módulo, eu vou agora fazer o seguinte: após aqui a abertura do formulário, eu vou executar esse código aqui, ó, o retorno da minha função, ou seja, a minha input box pwd, exatamente esse nome aqui, ó. Você pode copiar até esse nome aqui e trazer para cá.
Ele vai ser igual que ele vai ser igual a esse conteúdo aqui, ó, que nós alimentamos lá no formulário, né? Então ele vai ser igual a esse cara aqui. E tá ok. Só que após eu fazer isso, eu preciso limpar o conteúdo dessa variável aqui. Na verdade, eu preciso limpar o conteúdo de todas essas variáveis. Por quê? Porque pode ser que, se eu abrir novamente, executar, ele ainda tenha esse conteúdo anteriormente. Então, vamos fazer o seguinte: após passar o valor aqui para essa variável, vamos fazer o seguinte: vamos pegar ela novamente e vamos passar vamos limpar o conteúdo dela. Então, vai ser VB no string. Esse carinha aqui limpa o conteúdo de variáveis. No caso, é uma variante, mas ela vai limpar, ela entende como uma string, então vai limpar toda a string possível. Então vou pegar esse cara aqui também, ó, vou pôr aqui embaixo, e para facilitar a nossa vida, já vou pegar esse carinha aqui também e já vou pôr aqui embaixo também. E vou pegar esse igual aqui, ó, copiar a partir do igual, vou dar OK e vou colar aqui na frente. Vou colar aqui na frente e tá tudo certo. Então eu peguei o conteúdo de todas as variáveis e limpei. E tá tudo certo. Então vamos ver se isso já está funcionando. Vou clicar aqui em salvar. Vou salvar e vou ver o seguinte, se vai funcionar certinho aqui. Vou clicar aqui. Ele abriu aqui, ó, informação ao usuário. Tá torto aqui o botão, né? Vamos arrumar esse botão aqui. Não sei por que eu entortei esse botão. Vou trazer pra cá. Selecionar aqui os dois, organizar e à direita. Tá tudo certo agora. Ok. Agora sim, ó. Agora está funcionando perfeitamente. Está abrindo. Eu digito o que eu quiser aqui e dou OK. Só que eu quero digitar aqui e quero que eu veja se está retornando realmente a informação. Então como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui uma interrogação aqui no início da chamada da minha função. Como eu estou agora esperando a informação, após aqui o nome input box pwd, eu abro parêntese e fecho o parêntese aqui. E aí vamos agora novamente executar e eu vou pôr a senha aqui, por exemplo, a senha Marcelo 1234. Atenção, informação usuário, e vou dar OK. Ó, senha Marcelo 1234. Se eu chamar novamente e passar uma outra senha, apenas 1234, sem ter escrito Marcelo, ele me retornou 1234. Se eu executar e der OK, ele trouxe aqui nulo, não trouxe mais nada porque eu não digitei nada. Se eu digitar OK de novo, nulo, não tem nenhuma informação. Então vamos, nossa input box, pessoal, já está prontinha. Então como que nós vamos fazer agora para implementar ela no nosso sistema? Note que eu já tenho aqui, se eu selecionar aqui e tentar excluir, ó, ele abre essa input box aqui do Axis, ó, e ela tem a senha necessária. Para deletar é necessário informar a senha. Então vou clicar OK, ele me trouxe essa mensagem. Então vamos alterar, substituir essa input box pela nossa. Então modo design, excluir aqui, ó, opa, botão excluir, evento ao clicar, vou entrar aqui nele e eu tenho aqui, ó, input box, e aí tem as informações que ele pede. Então como nós apenas acrescentamos, né, criamos a nossa input box e escrevemos o seguinte, pwd, eu vou fazer o seguinte, pôr aqui na frente do input box pwd, e aqui ele pede o parâmetro sim, para deletar é necessário informar a senha, e o outro parâmetro que ele pede é o título, senha necessária, e esse parâmetro aqui, ó, a partir dessa vírgula, nós não temos no nosso input box, então vamos apagar ele. Então, apagando, então nós temos aqui ó, a chamada para a nossa própria input box, comparando com a senha. Então eu vou ver se o que o usuário digitou aqui na minha input box é igual à senha que nós definimos aqui, né? Que é 1234. Se for, ele vai deletar o arquivo. Se não for, ele vai dar esta mensagem aqui. Então vamos já fazer o teste. Vamos clicar aqui no salvar e vamos ver se vai funcionar. Vou abrir aqui cliente, vou clicar em João Paulo e vou clicar em excluir.
Opa, olha que show, apareceu já a minha input box personalizada. Senha necessária, e para deletar é necessário informar a senha. Então eu vou clicar aqui e digitar 1, 2, 3, 4. E eu vou clicar aqui e vai apagar. Só que tem um detalhe, pessoal. Note que eu vou cancelar aqui. Ele deu a senha para exclusão não foi digitado corretamente, ok? Se eu clicar aqui, ó, e se eu começar a digitar, nada acontece. Ou seja, eu vou colocar aqui para o foco já vir para cá. E após digitar isso, aí sim, clicar em OK. E aí ele vai dar aqui a senha para exclusão foi digitada incorretamente, porque eu digitei incorreto. Então, vamos já alterar isso. Isso aqui, ó, excluir. Eu quero que já esteja no foco aqui esse botão, para que eu já consiga digitar. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Input box, botão direito aqui do mouse. E aqui nós havíamos colocado aqui como... Cadê? Em outra... Em índice de tabulação estava como 0. Esse cara aqui está como 1. Então vamos fazer o seguinte. E esse cara aqui está como 0 também. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nós vamos colocar o seguinte. Ao abrir o meu formulário no evento aqui, ó, no atual, eu tenho, aliás, formulário selecionado, evento, em evento, e ao abrir, eu vou clicar aqui e vou fazer o seguinte, ó, logo abaixo desse código mi.caption, eu vou pôr o seguinte: mi.txtinput .setFocus. Assim eu direciono o foco para o meu input. Então vamos fechar e vamos ver se isso vai funcionar corretamente. Selecionar aqui João Paulo para apagar, Alessia Madalena Aparecida, e vou clicar em excluir. Agora sim, ó, veio piscando, e se eu digitar uma senha qualquer e der enter, ele já fala, ó, a senha para exclusão não foi digitada corretamente, ok? Então eu vou tentar excluir de novo e vou pôr a senha certa, que é 1, 2, 3, 4. Aí sim, ó, você está prestes a excluir e excluiu. Então, tudo certo, pessoal. Nossa input box personalizada, que não exibe mais a senha, já foi criada. E como que você faz para implementar essa input box em outras situações? Basicamente é isso, ó. Para você chamar essa input box, basta você vai copiar esse módulo para o seu outro sistema, né, em outros sistemas, e copiar esse módulo e copiar este formulário. Copiando esses dois, aqui ó, o botão direito, copiar, aí você cola no seu outro sistema, né, nessa parte aqui do painel de navegação. O formulário a mesma coisa, Ctrl C, copiar e cola no seu outro sistema. E daí basta chamar a sua input box, passando aqui ó, para chamar a input box, basta chamar ela, no caso, dependendo da situação, input box pwd, que foi a que nós criamos, e aí ele vai pedir informação, que é o que será exibido para o usuário, e o título, que é o título da nossa caixa do nosso input box, né, do nosso formulário. Então é isso, pessoal. Espero que você use com bastante, que seja de bastante proveito, né, essa input box aqui personalizada. Você viu o poder que tem o Axis, o poder que o VBA te dá ao trabalhar com ele. Espero que seja bastante útil. Não deixe de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar seu like, compartilhar, também marcar aí o sininho das notificações e conheça o meu curso de formulários desacoplados no Axis. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.